abrir as Escrituras, irmãos, na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, e vamos abordar a sexta mensagem sobre esta passagem, baseada nesta passagem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Vocês certamente já se esqueceram da quinta mensagem e já não se lembram muito menos da primeira, provavelmente, digo eu. Mas eu não vou fazer uma retrospectiva para trás, apenas só relembrar que primeiro nós analisamos e ainda estamos a analisar de alguma forma a primeira parte do versículo 17, e a grande ênfase foi isso que nos trouxe aqui a este assunto. É a segunda parte do versículo 17 que espero dar maior ênfase, grande ênfase, na sétima mensagem sobre esta passagem. No versículo 17 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, lemos assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que o Senhor se digne acrescentar a sua bênção à leitura da sua palavra. É a minha oração e o meu desejo. Bem, na quinta mensagem, se vocês se recordam, eu tive a ocasião de falar sobre urgência e clarividência, sendo que a urgência vamos falar mais na sétima mensagem. E sobre a clarividência é um assunto que é muito importante. Nós precisamos de perceber o que é que vamos dizer. Mas vamos falar o quê? Vamos dizer o quê? Eu tive a ocasião já de referir por diversas vezes que pregar Jesus Cristo não é de qualquer maneira. E o que mais se vê na cristandade é ver-se pregar Jesus Cristo da forma errada. E eu sublinho isto porque isto é muito importante. E eu mesmo que falo sobre isto 500 vezes, garanto-vos que ainda é suficientemente pouco para que vocês fiquem seguros. E eu, portanto, quero destacar o seguinte. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 16, vamos ler mais uma vez essa passagem. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, portanto é logo atrás do capítulo 1, é só virar uma folha para trás. No capítulo 16 da carta aos Romanos, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso, versículo 25, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. O apóstolo fala aqui nos crentes serem confirmados segundo o evangelho dele. Não é segundo o evangelho do reino. Não é segundo o evangelho da circuncisão. Não é segundo o evangelho eterno. E falei assim de repente em 3 termos de evangelho que não têm a ver connosco. É sobre aquilo que o apóstolo chama o meu evangelho. Mais nenhum crente disse que o evangelho era dele a não ser Paulo. E nem pode. E Paulo pôde dizer que o evangelho era dele porque o evangelho lhe foi dado a ele. O evangelho da graça de Deus. E diz ele, temos que estar confirmados no evangelho da graça de Deus, o qual ele chama o meu evangelho. E depois, para que ninguém tenha dúvidas, ele diz, e a pregação de Jesus Cristo, que é isso o cerne do evangelho, da graça de Deus, é a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. Não é conforme a linha profética, não é conforme os profetas anunciaram, é conforme a revelação do mistério. E sobre a revelação do mistério, quem fala disso é ele, Paulo. É Paulo que na carta aos Efésios, ele diz, e relembro só para vossa segurança, diz ele, se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, portanto os profetas ignoravam isto. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro do Evangelho, da graça de Deus, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, quer dizer, as riquezas literalmente intracejáveis de Cristo,
Vocês não podem traçar essas riquezas na linha profética, porque elas não estão traçadas na linha profética. Não há menção nenhuma na linha profética destas riquezas. A palavra incompreensíveis, literalmente no original, na língua grega, quer dizer não tracejadas ou não tracejáveis. São as riquezas, portanto ninguém podia entender, porque elas não estavam lá. E demonstrar a todos, versículo 9, qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Demonstrar. Ok? Nós precisamos estar confirmados nisto. Precisamos de dominar isto. Precisamos de ser capazes de demonstrar isto. Isto é muito importante. E quem não pregar segundo a revelação do mistério, quem não pregar Jesus Cristo segundo a revelação do mistério, perde clarividência na Bíblia. Ouçam bem o que eu vou dizer. Perde clarividência na Bíblia. E a clarividência na Bíblia perde-se de tal ordem que até o próprio pregar Jesus Cristo segundo a profecia se torna distorcido. Ou seja, quem não pregar Jesus Cristo segundo a revelação do mistério, arrisca-se a pregar Jesus Cristo de forma distorcida. E isto é complicado. Bem, eu começaria na mensagem 2, portanto, por chamar a atenção para o conteúdo. O que é que nós vamos dizer? Eu vou-vos dizer uma coisa muito importante. Primeiro, vou começar por aqui. Eu nunca me intitulei evangélico, rejeito esse termo, não tem base bíblica, não existe na Bíblia, nunca nenhum crente da Bíblia se chamou evangélico, e eu nunca percebi, e continuo a não conseguir perceber, porque a razão é que há conjunto de crentes que se dizem evangélicos. Não está na Bíblia, eu não sei onde é que eles foram buscar aquilo. E começa logo aí o problema de muita gente, é começar a utilizar coisas e a fazer coisas que não têm suporte bíblico. Eu nunca me chamei evangélico. Mas reconheço que no mundo evangélico existem muitos crentes. Cada vez mais há mais descrentes. Nesse mundo. Que já está um bocado semelhante à Igreja Católica. Da qual muitos saíram. Mas parece que muitos estão a querer voltar para lá. Aliás, já há muitos que estão a ter encontros com o Papa, etc. A maior parte do mundo evangélico, vamos falar assim, para sermos claros, a maior parte do mundo evangélico é da área pentecostal. Se vocês quiserem saber quantos crentes existem no mundo, a maior parte dos crentes professos que se chamam evangélicos são da área pentecostal. Mas é que ninguém tenha dúvidas. Mas assim numa percentagem de 90 e tal %. As percentagens a mim não me dizem nada. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Logo aqui nós vemos que a percentagem ínfima é que está certa. Uma percentagem, já estou como o Tiago há bocado na apresentação, uma percentagem só por si não quer dizer nada. Temos que ver o contexto dela. Não é pelo facto de sermos poucos que estamos certos. Como também não é pelo facto de sermos muitos que estamos certos. Nós estaremos certos se estivermos de acordo com as Escrituras. E nesta matéria estaremos certos se pregarmos Jesus Cristo segundo a revelação do mistério. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a maior parte do mundo evangélico é pentecostal. Se pentecostal, neopentecostal, carismático, chamem-lhe o que quiserem. Tudo da área pentecostal. Ou seja, todos eles assentam o seu ensino e a sua base em partes da Bíblia que não têm nada a ver com a pregação de Jesus Cristo segundo a revelação do mistério. O que é que eu quero dizer com isso? Vou dizer duas coisas fundamentais. Duas coisas que são duas notas que os distinguem. Quais são? Primeira nota. Curas. Eles pregam muito sobre curas. E querem garantir às pessoas que as pessoas podem ser curadas. Vocês precisam ser esclarecidos acerca disto. Vocês precisam saber, afinal, o que é que a Bíblia diz acerca de curas. Está certo ou está errado ao pregar Jesus Cristo, dizer às pessoas que Cristo também as pode curar hoje. O que é que a Bíblia diz? Bem, segunda área que estão como nota dominante desses grupos, hoje em dia cada vez mais, os maioritários, ênfase na riqueza. Se tu és cristão, tu tens que ser rico. Se tu não és rico, alguma coisa está errada.
Portanto, se tu te dizes cristão, tens que estar curado. E se não estás curado, algum pecado existe na tua vida, ou existe na vida da igreja, ou existe em qualquer coisa. Segunda questão. Se tu és cristão, tu tens que ser rico. Porque se tu não és rico, alguma coisa está errada. Vamos às duas partes, uma de cada vez. Portanto, notem bem, aparentemente, parece que... O que é que eu estou aqui a falar? Sexta mensagem, de uma série de mensagens que eu tenho estado a falar. Porquê é que eu estou a falar disto? Porque na segunda parte do nosso texto, da nossa passagem, diz que, o apóstolo diz, que foi enviado para evangelizar. Ainda não vimos isso, mas nós vamos perceber depois, na sétima mensagem, provavelmente, mais do que hoje, que nós também fomos chamados para evangelizar. E a grande questão é, o que é que eu vou dizer? Que notícia é que eu tenho que dar às pessoas? É que elas vão ficar saudáveis? É que elas vão ficar curadas? É isso que eu vou dizer? É que elas vão ficar ricas? É isso que eu vou dizer? Mas é isso que eu ouço em todo o mundo chamado evangélico, maioritariamente. Primeiro assunto. Muitos deles pegam, por exemplo, em Isaías capítulo 53, livro do profeta Isaías capítulo 53, que diz assim: o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, grosso modo, todo o mundo entende, grosso modo, que Isaías capítulo 53 nos fala do Messias sofredor, que foi à cruz. Mas cuidado, quando lemos Isaías 53, cuidado, porque se calhar tudo o que está aqui não é a cruz. Temos aqui a cruz, sem dúvida, mas cuidado, porque se calhar nem tudo o que está aqui tem a ver com a cruz. E cá está a necessidade e a importância das pessoas, ao lerem a Bíblia, entenderem a Bíblia, manejarem bem a Bíblia. Vamos pegar no exemplo sintomático. Esta é a bandeira dos que acham que as pessoas hoje têm o direito a ser curadas. Uma das bases fundamentais daqueles que dizem que a cura física está englobada na expiação, aqueles que dizem que nós temos a garantia de cura física com base na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, baseiam-se aqui. Vamos ver se eles estão a pensar correto ou se estão a pensar errado. Ok? Vamos ver. Estamos na linha profética. Nem estamos na pregação de Jesus Cristo segundo a revelação do mistério. O que eu não quero é que as pessoas preguem o que não devem pregar. Mas aqui até estamos a falar de pessoas que vêm pregar Jesus Cristo segundo a profecia e que até pregando Jesus Cristo segundo a profecia, quando não se compreende a verdade do mistério, distorcem tudo. Mesmo a linha profética. Até naquilo que eles pregam, até nos versículos em que se movem e que não têm a ver com a graça de Deus e a dispensação da graça, até isso eles distorcem. E o que é que diz Isaías 53? Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Obviamente fala do Senhor Jesus Cristo, profeticamente. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ouviram bem o que está aqui escrito? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não vou ler mais. Agarram-se a isto, que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo nós fomos sarados, e dizem, a cura física, o sarar, o estar sarado, o estar curado, está abrangido pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Pelo Senhor Jesus Cristo não apenas temos o perdão dos pecados, mas temos também a garantia da cura física. E é isto que eles se agarram, é isto que eles pregam, é isto que eles anunciam. E eu agora
ponho-vos isto diante dos vossos olhos, como está neste momento, e digo-vos assim: digam de vossa justiça, estão certos ou estão errados? E eu até gostava de poder ouvir, em segredo no meu ouvido, que cada um de vocês viesse a dar a vossa opinião. E, a sério, estou mesmo curioso, mas ninguém vai dizer, hein? Mas gostava de ouvir. E parece que estou a ouvir alguns a dizerem assim: ó Carlos, tu sabes bem em que é que estás a meter. Olha que a passagem parece querer mesmo dizer isso. Como é que tu pegas nesta passagem, que até parece que está mesmo a querer dizer isto, e dizes que não quer dizer isso, quer dizer outra coisa diferente? Bem, queridos irmãos, uma das regras da interpretação da Bíblia, é uma regra de ouro, primeira regra de interpretação da Bíblia: nenhuma escritura é de particular interpretação. Lemos nas escrituras. Não sou eu, nem é o meu irmão ao lado, nem é outro qualquer que vai dizer isto quer dizer isto. A primeira regra de ouro da interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, será que a Bíblia fala acerca disto em mais algum lugar que me permita perceber o que isto quer dizer de facto? Fala, sim, senhores. E vamos ver que não tem nada a ver com a cruz. E agora? E se eu vos disser que quem cita esta passagem e diz que ela se cumpriu já, e foi antes da cruz? Se eu vos disser que foi o Senhor Jesus Cristo que disse isto, alguém é capaz de querer rebatê-lo? Mateus capítulo 8. Em Mateus, no capítulo 8, nós lemos assim no versículo 16 e 17. Lembram-se quando o Senhor Jesus Cristo foi à casa da sogra de Pedro, ela estava doente com febre, e o Senhor a curou. Depois que o Senhor a curou, o Senhor saiu de lá de casa dela e tinha mais não sei quantos doentes à porta. E o Senhor também os curou. E lemos assim no versículo 16. Versículo 15. Tocou-lhe na mão, da sogra de Pedro, e a febre deixou, e levantou-se e serviu-os. Ela ficou curada. Versículo 16. E chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles espíritos. E curou, notem bem, e curou todos os que estavam enfermos. E todos, não excetuou ninguém. Que é uma coisa que sempre me interroguei. É porque é que esses indivíduos que dizem que curam e que curam e que curam não vão para os hospitais curar, nem precisam ir mais lado nenhum. Está lá tanta gente a precisar de ser curada. Porque é que não vão ali para o Rocio e para os restauradores, para ali para o centro de Lisboa, e não vão curar os enfermos que estão ali, coitados, a pedir esmola, e cheios de chagas, e cheios de dores, e cheios de problemas? Eu penso que disse na última mensagem, mas não tenho a certeza se disse ou se disse depois num estudo bíblico, já não me recordo, mas vou dizer agora por uma questão de segurança. Eu há dias vi um vídeo, até vi mais do que um, de um indivíduo brasileiro que andou no mundo evangélico, e no mundo evangélico, no meio pentecostal, sincero, eu digo-vos uma coisa, eu ouvi aquele indivíduo com muita atenção, sincero, e transparece ali uma grande sinceridade real, e em que ele diz que, epá, eu estava lá, e eles dizem que há curas e não sei o que mais, eu estava lá, e eu queria curar. E dizia: oh Deus, porquê é que eu não curo? Eu quero curar. A verdade é que ele não conseguia curar ninguém. E mais, e ele viu que apesar de todos falarem em curas lá, ninguém curava ninguém. Isto é grave. Porque isto deixou o indivíduo numa situação de ateísmo, ou pré-ateísmo, que ele não se considera ateu. Ele está mesmo baralhado. Eu escrevi-lhe um mail privado. Faça a sinceridade dele. E expus-lhe Jesus Cristo segundo a revelação do mistério. Eu até agora ainda não recebi resposta. Mas também não estou preocupado. Fiz a minha parte. A minha responsabilidade foi ilibada. Mas vi um indivíduo sincero.
Bem, diz aqui a passagem, que todos foram curados. Todos. Não é? Eu costumo até dizer, porque alguns até dizem assim, tu não foste curado porque há pecado na tua vida, ou tu não és curado porque tens pouca fé, ou tu não és curado porque há pecado na igreja. Meus amigos, quando Pedro e Tiago subiram ao templo para orar, e estava um coxo à porta do templo, um coxo, o coxo não pediu para ser curado, o coxo pediu dinheiro. E Pedro e João deram-lhe cura. O homem nem estava a pensar em ser curado. E vêm-me aqui alguns indivíduos dizer que é preciso ter fé, ou que há pecado. Bem, há pecado. Bem, será que algum deles não tem pecado? Se fosse por aí, nunca ninguém era curado, porque todos têm pecado. Todos pecaram. Há alguém que não tenha pecado? Mas é um pecado. Um pecado de quê? Pecado é tudo igual. Pecado é pecado. Ou não é? Bem, continuando. Curou, versículo 16, parte final. Jesus curou todos os que estavam enfermos. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está a citar Isaías 53. E está a dizer, esta profecia de Isaías 53 acabou de se cumprir. Quando ele curou aquelas pessoas, a profecia de Isaías cumpriu-se. Ele levou sobre ele as enfermidades das pessoas, curando as pessoas. Não tem nada a ver com a cruz. Isto foi 2 anos antes de ele ir à cruz. Então a profecia cumpriu-se ou não? Foi na cruz que a profecia se cumpriu? Foi depois da cruz que a profecia se cumpriu? Ou cumpriu-se antes da cruz, 2 anos antes, quando ele estava no seu ministério terreno e curou pessoas e disse, esta profecia de Isaías acabou de se cumprir. Vocês já viram como é que torcem a Bíblia? Vocês já viram como é que as pessoas são enganadas? Vocês já viram a importância de nós estudarmos bem a Bíblia? Como diz Paulo, manejar bem a Bíblia? Umas questões para reflexão. Se a cura está envolvida na expiação, como alguns querem fazer crer, manejando mal a Bíblia, a pergunta é, ou melhor, é uma afirmação. Então, logicamente, se isso é assim, só possui a salvação quem tem perfeita saúde. Porque quem não tem perfeita saúde está perdido. É lógico, não? E já agora deixa-me fazer uma pergunta. E vocês têm todos perfeita saúde? Olhem, pela minha voz se vê que a minha saúde não está perfeita. Mas mesmo que a minha voz estivesse boa, se eu fizesse um check-up rigoroso, eles iam aqui ver muitas bactérias e organismos estranhos aqui no meu organismo, que isto não é bom para a saúde. Segunda questão. Paulo, o apóstolo Paulo, gloriou-se nas suas enfermidades. Sabiam? Como é que alguém é capaz de explicar que o apóstolo Paulo diz, eu glorio-me nas minhas enfermidades? Isto é tremendo. Se ter doença é estar fora da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que as pessoas sejam saudáveis e estejam curadas, se ter doença é estar fora da vontade de Deus, Paulo gloriava-se de estar fora da vontade de Deus. Porque ele gloriava-se nas suas enfermidades. E mais. E era a graça de Deus que lhe ensinava isso. Que ele se devia gloriar nas enfermidades. Como é que vamos descalçar a bota agora aqui? Vamos ler a passagem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 12, perdão. Não, desculpem. Eu disse bem. É no capítulo 11 primeiro e depois no capítulo 12. E no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, lemos assim no versículo 30. Reparem bem o que ele diz. Ele diz assim.
Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Bem, como é óbvio, quando Paulo fala em fraqueza, como vocês vão ver, ele não está a referir à fraqueza espiritual. Porque, como é óbvio, ninguém se vai gloriar de estar fraco espiritualmente. Certo? Quando ele fala em gloriar-se na sua fraqueza, refere-se à sua condição física débil. E ele gloria-se na sua condição física débil, na sua doença, na sua enfermidade ou nas suas enfermidades. Quando chega ao capítulo 12, continuando a falar sobre o assunto, ele diz assim: como vocês sabem, ele orou 3 vezes já acerca de um espinho na carne, que tudo indica que era o problema físico, a doença que ele tinha, e tudo parece indicar que era um problema nos olhos, problema com que ele ficou desde que ele foi salvo, porque ele ficou cego, como vocês sabem, quando o Senhor lhe apareceu a caminho de Damasco, e depois quando ele recuperou a vista, muito provavelmente ele ficou sempre afetado da visão, e dizemos isto porquê? Porque quando ele escreve aos Gálatas, ele diz aos Gálatas, aos crentes Gálatas, ele diz: com grandes letras vos escrevo. E não sei se vocês sabem, mas só escreve com letras grandes quem vê mal. Havia uma crente que era a irmã Judite Couto, que era esposa do irmão José Couto, que era muito amigo do irmão José Lídio Freire, que era de Lisboa. O José Couto estava em Rocio, ao sul do Tejo. Eu fui visitá-la, já ela era viúva, com o irmão Sobral, e depois ela escrevia ao irmão Sobral, e ela tinha muita dificuldade, estava quase ceguinha, e as cartas que ela escrevia ao irmão Sobral eram com letras muito grandes. E eu: irmão Sobral, ela escreve com letras tão grandes, e ela era assim para mim: porque ela vê mal. É como o surdo. Vocês ainda não repararam que os surdos falam muito alto? Porque eles têm que levantar a voz para poderem ouvir, senão eles só ouvirem a si próprios. Os surdos falam muito alto. E os cegos, quase cegos, claro, escrevem com letras muito grandes. E Paulo diz aos Gálatas: com grandes letras vos escrevo, que ele tinha problemas de vista. E até quando ele diz que a aparência dele não era uma grande aparência, provavelmente, mas isto é apenas imaginação, terão ficado marcas provavelmente no seu aspecto visual, no seu rosto, do que lhe aconteceu quando se converteu, digo eu. Ou, como resultado da dificuldade da visão que ele tinha, se calhar ele às tantas estava como eu um dia, quando um dia estava a visitar uma pessoa numa casa e estava atrás de um sofá, estava a olhar para a televisão e esticava o pescoço para a frente e com os olhos assim quase fechados, com um grande esforço de concentração para conseguir ler as legendas da televisão, e alguém me disse assim: tu estás a ver mal. E se calhar ele, por ver mal, também assumia uma expressividade do rosto que revelava sofrimento de alguma maneira, não sei. Mas por essa mesma razão também os crentes gálatas disseram, aliás, é ele que diz, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz que se eles pudessem, diz Paulo aos Gálatas, vocês dar-me-iam os vossos olhos. Paulo sabia que os crentes gálatas, se pudessem, dar-lhe. Querem ver? Vamos lá ver, que é para vocês verem, não é? Eu estou a citar as coisas e não digo onde é que está. Gálatas capítulo 4, diz ele assim, Gálatas 4, se alguém encontrar primeiro que eu agradeço. Só nos primeiros versículos. Versículo 11? 12. Qual? 15. Versículo 15. Então, versículo 15. Diz ele assim aos Gálatas, 4:15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e vos daríeis. Ele tinha um problema, e tudo indica que o espinho na carne que o apoquentava e pelo qual orou 3 vezes ao Senhor seria isto. E o Senhor disse: não te curo, a minha graça te basta. E o Senhor disse-lhe que não. Sabem de uma coisa? Na nossa passagem, no capítulo 12, lemos assim no versículo
9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na fraqueza espiritual. Sabem que a maior parte das pessoas que lêem estes versículos só vê aqui a parte espiritual. Isto tem a ver com a parte física, não tem a ver com a parte espiritual. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas enfermidades. Ele não se gloria na fraqueza espiritual, mas na fraqueza física. Para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Até é importante comparar versões e ver que há versões que dizem enfermidades. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, fisicamente, então estou forte. Como é óbvio, quando estou fraco espiritualmente, não estou forte, não é? Nem faria sentido pensar dessa maneira. Bem, portanto, se ter doença é estar fora da vontade de Deus, Paulo gloriava-se de estar fora da vontade de Deus, e é a graça de Deus que o ensina isso. Dizer que a cura física está contemplada na expiação, a cruz, é negar o que está em Romanos capítulo 8, versículo 23, que diz assim, em Romanos 8, 23, diz assim: e não só ela, a criação, no versículo 22 diz que a criação está a gemer, toda a criação à nossa volta geme, tornados, tempestades, sismos, a criação está a gemer, mas não está a gemer agora, ela já estava a gemer nos dias de Paulo, já nessa altura havia ciclones e cataclismos e terremotos, já havia nessa altura, não é algo que está a acontecer apenas agora. Toda a criação, diz ele, geme, versículo 22, e está juntamente com dores de parto, até agora. E sabem que as dores de parto é o que vai nascer. E o que vai nascer é uma terra restaurada. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, a terra vai ter um parto. E o que vai surgir é desertos florirem, mar morto ter vida, e vai deixar de haver esses cataclismos, tudo consequência do pecado. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, nós também gememos. Fisicamente. Dói-me daqui, dói-me dali, tenho esta doença, tenho aquela doença. Não é o que acontece convosco. Já viram o que é que está aqui escrito no versículo? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito. Ou seja, nós que estamos salvos. Quem é que disse que estar salvo significa estar curado? Nós que estamos salvos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo vai ser quando o Senhor vier. Não posso entrar mais em detalhes agora. Muita gente esquece que o Senhor prometeu cura a Israel. As promessas de cura física foram feitas aos judeus. As promessas de cura física foram feitas aos israelitas, à nação de Israel. E é incrível como é que uma igreja que se diz igreja celestial, um povo que se diz celestial, queira reivindicar para si promessas que Deus não fez. E onde é que Deus diz que promete a Israel bênçãos de cura física? Deuteronômio capítulo 28. No livro de Deuteronômio, portanto no 5º livro da Bíblia, no capítulo 28, nós lemos assim nos versículos 1 a 14. Perdão. No conjunto das bênçãos físicas e materiais que nós temos aqui descritas nesta porção, dos versículos 1 a 14, lemos assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus.
Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti e feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará. Estão a ver as abundâncias que estão prometidas à nação de Israel, que também alguns pensam que por serem crentes agora ficam ricos. Reparem bem, o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor te jurou, ou o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo. Ou seja, Israel não vai ser a cauda das nações como é atualmente, vai ser a cabeça das nações, a superpotência mundial. E só estarás em cima e não de baixo quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. O que é que eu estou aqui a dizer? Com estas bênçãos físicas e materiais, no conjunto destas promessas, Deus revelou-se a Israel como Jeová Rofeca. E Jeová Rofeca quer dizer o Senhor te sara, o Senhor te cura. Temos isso no livro de Êxodo, capítulo 15 e versículo 26. No livro do Êxodo, capítulo 15 e no versículo 26, nós lemos assim: 6 dias o colhereis. Perdão, eu estou a ler mal. 15, 26, desculpem, estava a ler num capítulo errado. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus e obrares o que é reto diante dos seus olhos, tal como ali naquela passagem, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rofeca. Que é o que quer dizer o Senhor que te sara. É por esta razão que nós vemos o ministério de curas em relação a Israel, quando o Senhor ministra à nação de Israel. Curas, 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 curas. Todos eram curados. Eu espero que isto ajude a compreender muita coisa. Mas a distorção é preocupante. É preocupante porque se torce o sentido das Escrituras. E se procura dizer às pessoas que elas vão ter uma coisa que Deus não prometeu, e quando as pessoas não têm essa coisa porque não a podem ter, dizem-lhes que há pecado nelas. Isto é muito grave, isto é insolência, isto é gravíssimo o que se passa no mundo religioso. E como se não bastasse, a distorção é de tal forma que as pessoas deliram. Já deliram, sabem? Estas pessoas que não manejam bem as Escrituras, usam as Escrituras e entram em delírio. Em termos espirituais, elas deliram literalmente. De tal maneira que chegam ao ponto de dizer isto às pessoas. Eu vou dizer, como vocês sabem, a teologia da prosperidade é como se define essa teologia antibíblica de que quem crê em Cristo fica rico. A teologia da prosperidade chega ao ponto, no seu delírio, de colocar na boca de Deus uma frase dita pelo diabo. Reparem bem a que ponto chega a distorção. E qual é a frase que o diabo disse e que nós vemos os da teologia da prosperidade estarem a proferir até à exaustão? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Sabem quem é que disse isto? Foi Satanás. Sabem quem é que anda a dizer isto? São eles. A dizerem que Deus disse isto. Por outras palavras. Vou terminar.
Aliás, terminei. Eu não queria terminar aqui porque eu tinha mais, mas se calhar não vai ser na sexta, vai ser na sétima. Aquilo que eu disse que era a sétima, não é? Vai ser na oitava. Não sei. Mas eu penso que isto é importante. Nós não vimos aqui ao culto ao domingo de manhã para estarmos aqui a entreter e vamos cá ver cá mais umas mensagens que podem ser úteis e são importantes para sabermos viver a vida cristã. Mas isto também faz parte da vida cristã. Eu sou embaixador de Jesus Cristo. Eu tenho que pregar o Evangelho. O que é que eu vou pregar? É um indivíduo que andam a Bíblia na mão e dizem que a cura está garantida e que a riqueza está garantida. Prezados irmãos, o Senhor Jesus Cristo fez-se pobre. Quando teve que pagar os seus impostos, e pagou-os. Disse ao seu servo para ir abrir a boca de um peixe e tirar de lá o estáter que lá estava na boca do peixe. E ele encontrar 2 estáteres. Olha, um é para pagares o meu imposto e o outro é para pagares o teu. O Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Os seus discípulos. Os pobres de Jerusalém. Gosto da frase, os pobres de Jerusalém. Prezados irmãos, eu sei que não é para eu muito falar que isto vai ficar melhor, mas espero que aquilo que foi dito possa ter dado um contributo importante e significativo para nós percebermos a importância que há em se pregar Jesus Cristo segundo a revelação do mistério. E pregar Jesus Cristo segundo a revelação do mistério é: eu estou doente, oro, e o Senhor pode dizer não, como disse a Paulo. Eu sou dedicado, eu sou incansável na obra de Deus, e o Senhor pode permitir que eu esteja doente quase até à morte, como aconteceu com Epafrodito, e estamos a estudar isto à quarta-feira. Eu posso ser crente, ser dedicado, um homem de Deus, um homem fiel, um homem a quem Paulo diz: o que de mim recebeste, entrego a homens idóneos e fiéis para que possam ensinar outros. Tal a minha confiança em ti. Ouviste, Timóteo? E ser assim um homem da confiança de Paulo, e a Bíblia dizer que ele estava com constantes enfermidades. Porque ele disse-lhe a certa altura: bebe um pouco de vinho com água por causa das tuas constantes enfermidades. Se há algum irmão ou irmã que anda sempre doente, tenha simpatia de Timóteo. Timóteo era um irmão que estava sempre doente. Mas nem por isso fez a obra que fez. E este é o ânimo que eu vos quero dizer a vocês. Se vocês estão doentes, façam a obra de Deus. Eu disse-vos na ceia do Senhor, hoje de manhã, que eu preparei ontem uma mensagem, que não era para pregar hoje. Há sempre para pregar depois. E deixo assim um quadro. Depois disse que não dizia, mas eu vou dizer. Não vou dizer a mensagem, mas vou dizer apenas isto. A mensagem tem a ver com 4 leprosos. Hoje é dia de boas novas e não é bom ficarmos aqui calados. Nós vamos pensar nisso seriamente. Eu quero vos dizer que aqueles 4 leprosos, depois de verem a operação do Senhor, fantástica, que eles ficaram de boca aberta. Ninguém acreditava que aquilo pudesse acontecer, mas aconteceu. Os 4 leprosos, depois disto acontecer, continuaram leprosos. Não deixaram de ser leprosos. Mas partiram leprosos e foram evangelizar aquela terra que estava sitiada. Estar com constantes enfermidades ou doente não impede que eu continue a servir o Senhor apaixonadamente. Mesmo que esteja até à morte como Epafrodito. Mas não farei caso da vida pregando o Evangelho. Isto é pregar Jesus Cristo segundo a revelação do mistério. Paulo disse aos Filipenses também, que estamos a estudar, ainda não chegamos lá: sei o que é ter abundância e sei o que é estar na penúria. Em todas as coisas estou instruído em estar satisfeito. O crente pode ser Paulo e estar na penúria. Que Deus nos abençoe.